Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais um livro da Bíblia. Hoje começamos o livro do profeta Amós. Vamos mergulhar neste livro, nessa leitura. Parabéns, nós estamos quase terminando o Velho Testamento. E essa caminhada tem sido assim maravilhosa. O profeta Amós, ele profetiza ali por volta do século 8 antes de Cristo, né? Seu nome Amós significa carregador de fardo. E ele traz uma palavra, uma profecia, que é uma profecia de juízo, de julgamento sobre a nação de Israel devido aos seus pecados. Ele vai profetizar ali no tempo do rei Uzias. Rei Uzias, você vai lembrar do rei Uzias por causa do livro de Isaías, né? Isaías 6, Isaías era primo de Uzias. Ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias foi um rei assim, que fez muita coisa para a nação de Israel, um rei muito avançado no seu tempo. Mas vamos lá no livro de Amós, vamos começar aqui no capítulo 1. O propósito do capítulo 1 de Amós é começar com os oráculos de julgamento, ou seja, as profecias, as palavras de julgamento contra as nações vizinhas de Israel, denunciando suas injustiças, violências e traições. E ele demonstra que o julgamento de Deus é imparcial, começando com as nações gentias antes de voltar para Judá e Israel. Então vamos lá, o profeta Amós inicia seu ministério proclamando o julgamento do Senhor sobre várias nações. O padrão da sua mensagem, ela é repetitiva, né? Nós vamos ver isso, olha o verso 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Então vamos ver agora o verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Vamos ver o verso de número 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, ainda por 4. Verso 11. Então você vai percebendo que a mensagem dele é uma mensagem de repetitivo, né? Ele diz, por 3 transgressões, e aí ele fala o nome da nação, perdão, e por 4 não retirarei o castigo. Isso simboliza a plenitude da culpa dessas nações e a inevitabilidade do julgamento sobre elas. Ou seja, não tem como esse julgamento ser anulado. E aí vamos ver o verso 3 e 5. Damasco aqui é a Síria, é julgada por sua brutalidade contra Gileade. Gaza, que é a Filistia, é condenada por capturar e vender pessoas como escravo, versos 6 e 8. Tiro é condenada por quebrar tratados de fraternidade, verso 9 e 10. Edom, por causa da raiva incessante contra seus irmãos, verso 11 e 12, e Amon por sua atrocidade contra mulheres grávidas e crianças. Então nós vemos aqui que Amós, ele traz essa mensagem de juízo, e lendo o capítulo 1 de Amós, você percebe como que essas nações em volta de Israel, como elas estão longe do Senhor, né? Amós nos ensina que Deus é juiz soberano sobre todas as nações e ele não tolera injustiça e violência. Quando nós vamos para o capítulo 2 continua os oráculos de julgamento, desta vez focado em Moabe, Judá e Israel, destacando a responsabilidade de Israel por seu relacionamento especial com Deus e denunciando seus pecados sociais e religiosos. Então, capítulo 2, Amós começa o julgamento de Moabe por sua crueldade contra Edom, profanando os ossos do rei de Edom. Olha o verso 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões, ele continua mostrando que é inevitável, já te expliquei isso. Por 3 transgressões de Moabe, ainda por mais 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Né? Aí diz, porém fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque de trombeta. Então,
Então, e aí ele vai continuar em seguida, o foco já não é mais Moabe, se desloca para Judá, onde Deus julga por rejeitarem sua lei e seguir a idolatria. Verso 4 e 5, né? Por 3 transgressões de Judá. E aí você percebe que enquanto essa fala está com as nações vizinhas, é até compreensível. Mas quando vem a mesma fala sobre Judá, Judá é o povo de Deus. Judá é o povo de Deus. E aí ele diz a mesma coisa, olha, porque rejeitou a lei do Senhor que é a palavra de Deus, e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram, porém fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. E aí, agora, nós vamos ver que o julgamento, ele veio para Judá, mas agora, no verso 6 ao 8, nós vamos ver que, finalmente, o profeta Amós se volta para Israel, denunciando seus pecados sociais e imoralidades. Eu gosto muito do livro de Amós, aqui eu quero ler o verso 6 e 8. Deixa eu ler o verso 7, porque o verso 6 é a forma que ele começa a profecia, é o mesmo padrão. Verso 7, pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o mesmo santo nome. Inclina-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor, do templo do seu Deus. Bebem vinho recebido como multa. Todas as vezes a gente vai estudar sobre injustiça social no Velho Testamento, o profeta Amós, nós temos que lê-lo, porque ele é uma voz que denuncia essa injustiça social. E aqui ele está mostrando um juízo que vem sobre Israel por causa da injustiça social. E aí, verso 9 e 12, Deus relembra o que fez por Israel ao tirá-los do Egito, protegendo seus profetas e narizeus, mas Israel os desprezou. Desprezou os profetas, os nazireus. Quem são os nazireus? Aqueles que têm um voto de nazireu. Não raspam a cabeça, não tocam em morto, não comem nada que venha da uva. Então era uma maneira, os nazireus são aqueles que eram consagrados pelo pai e pela mãe. E aí o capítulo 2 termina com uma advertência de que o julgamento será implacável e ninguém poderá escapar. Então nós vemos aqui isso muito forte. No livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, vemos Tiago alertando, condenando os ricos por oprimirem os mais pobres. Então entenda, se tem algo que Deus se levanta para defender, é aquele que está sendo prejudicado. Se tem algo que Deus detesta, abomina, é a injustiça social. Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, Amós começa a revelar a natureza do relacionamento especial de Israel com Deus. Por mais que no capítulo 2 ele está falando do juízo sobre esse Israel por causa, principalmente, da injustiça social, agora ele fala do relacionamento. E fala que o julgamento é devido à infidelidade. E aí o que Amós vai enfatizar aqui no capítulo 3, nessa mensagem? Por serem o povo escolhido, suas transgressões são ainda mais graves. Olha como começa o capítulo 3. Ouçam essas palavras que o Senhor falou contra vocês, ó israelita, contra toda esta família que tirei do Egito. Olha o verso 2. Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por toda a sua maldade. O que a Bíblia nos diz? A quem muito é dado, muito é cobrado. Israel foi o povo escolhido, foi o povo amado. Deus cuidou de Israel como um pai cuida de um filho. Deus deu a revelação. E diante de todos os benefícios do Senhor, o que Israel faz? Segue outros deuses. Então, a quem é dado, isso vai ser cobrado. E aí Deus lembra que que o seu relacionamento com Israel era especial e ele traz a responsabilidade para Israel. E aí ele mostra que a desobediência resultará em julgamento. Se você ler do verso 3 até o verso 8, o profeta usa uma série de perguntas retóricas para ilustrar que o julgamento de Deus não acontece sem razão.
Assim como o leão não ruge sem ter capturado sua presa. Por isso que alguns vão descrever muito Amós, a mensagem dele, como um rugido de um leão, por causa dessa alegoria que ele usa, podemos dizer assim. E assim, o fato de Deus estar anunciando a destruição de Israel é prova de que seus pecados justificam tal julgamento. Né? E aí, perdão, verso 9 ao 11, Amós chama as nações estrangeiras para testemunharem a corrupção de Israel e o julgamento que Deus trará. A opressão social e a idolatria de Israel são tão graves que Deus promete derrubar suas fortificações e palácios. E aí o capítulo termina com a profecia de que Israel será punida e apenas um resto será salvo, comparando a um pastor resgatando uma parte de animais da boca de um leão. Então, verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi, portanto eu vos punirei por toda a vossa iniquidade. Deus escolheu, Deus cuidou, Deus se revelou, Deus entregou a sua palavra, Deus enviou profetas. Israel foi tão bem cuidado. Guarde isso. Aqui muito é dado, muito vai ser cobrado. Que Deus abençoe sua vida. Terminamos os 3 primeiros capítulos de Amós. Amanhã, se Deus permitir, vamos ler o capítulo 4, 5 e o capítulo 6 de Amós. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.